paralelogramos, é porque eles têm que ser, vocês têm que se lembrar disso aí. Retângulos são paralelogramos que apresentam 4 ângulos retos, tá bom? Então, vocês vão ver que as faces laterais, né, são sempre paralelogramos, né? Então, pode ser quadrado, pode ser retângulo, né? Mas são paralelogramos, beleza? Então, essas são as características de um prisma. Pronto, são só 2. Você viu essas características apresentadas, você já sabe que ele é prisma, tá? Agora, alunos da mediação, observem e respondam. Este poliedro que aparece agora no nosso vídeo, na nossa imagem, ele é um prisma? Responde aí no nosso chat, sim ou não? E também diga se ele é um prisma, diga por quê. Tempinho para vocês disserem, essa figura que aparece aí, ela é um prisma? Por quê? Vamos dar um tempinho para eles responderem, né? Isso é prisma ou não é prisma? Atende aquelas 2 características anteriores que a gente falou ou não atende? O que você acha, né? Então dá uma pensadinha aí, porque às vezes a gente pensa que tudo é prisma, né? Mas não, a gente já está aprendendo as características do prisma. Cada poliedro, cada sólido, ele vai ter a sua característica específica, tá? O prisma é isso, ele tem que ter 2 bases iguais, tá? E ele tem que ter as faces laterais sendo paralelogramos, ou seja, pode ser quadrado, pode ser retângulo, entendeu? E agora olha a figura aí de novo e diga para nós, o que você acha? É prisma ou não é prisma? Você lembra que você estudou 2 casos, né? 2 faces paralelas chamadas de base do prisma e outro caso lá eram as demais faces que eram chamadas de, que elas são paralelogramos, né? Será que ele se encaixa? Sua face é um paralelogramo? Será que as suas bases são chamadas base do prisma? Alguém respondeu aí? Vamos ver? Temos aqui os alunos da escola JTO dizendo que ela não é um prisma. A escola Paulo Freire também observou e disse que não é. Mas temos também alunos da escola Marechal Rondon dizendo que sim, porque as 2 bases paralelas, né? Segundo a aluna Ana Cristina. Se a gente pegar qualquer uma dessas faces aí, né? Dá pra gente ver que são paralelas entre elas. É a explicação da nossa aluna Ana Cristina. E aí, agora vamos tirar a dúvida. Nesse caso, lembra que ele é um sólido de Platão, né? Ele é um poliedro regular, um sólido de Platão chamado dodecaedro, né? Doze lados. 12 lados, né? Ficou bom assim, Neide? Beleza, então. Mas ele não é prisma, tá? Ele não é prisma porque ele não atende às 2 características básicas de um prisma, beleza? Muito bom. Parabéns àqueles alunos que ficaram bem atentos aí e responderam corretamente. E vamos construir o conhecimento juntos. Também os alunos da escola Pereira e Cáceres já tinham respondido que não, né? Porque eles possuem aí os ângulos retos e nem possui apenas 2 bases, né? Segundo o aluno Rian. Muito bem. Muito bem. Um caso particular dos prismas é o paralelepípedo, né? Então, o paralelepípedo, ele é um prisma que qualquer de suas faces pode ser tomada como base. Então, ele pode estar deitadinho, pode estar em pezinho, que tanto faz, tudo pode ser base aí, né? Beleza? Então, é um caso particular. Os prismas, eles podem ser prismas retos e prismas oblíquos. Vamos observar cada um. O reto, né, a gente já vê que ele está alinhado, né? O oblíquo é como se ele tivesse dado uma tombadinha, uma inclinada, né? Passado um ventinho, um sopro. Estilo Torre de Pisa. É, isso aí. Aí por aí a gente vai chegando, né, no entendimento. Então, o prisma reto é aquele que tem as suas linhas perpendiculares com a base, né? E o oblíquo já não, né? Ele é inclinadinho, certo? Todo mundo entendeu? Então, vamos avançar aí. Beleza. Agora a gente vai estudar a área da superfície de um prisma, né? Então, agora sim chegamos no foco da aula, a área da superfície de um prisma. É claro que a gente primeiro entendeu, né, o que é um prisma, quais suas características, e agora a gente vai calcular. Vamos calcular a área de superfície de um prisma. Para a gente poder fazer isso, é o mesmo que a gente calcular a área dos polígonos que são formados pela sua
planificação. Podemos imaginar esse processo semelhante ao ato de desmontar, né? Abrir uma caixa. Era a minha especialidade na infância, né? Desmontar as coisas e transformar em duas. Destruir, né? Quase, você quer dizer, né? Não, que sempre sobrava peça, dava para fazer mais coisa. Quando desmonta uma coisa, quando monta sobra peça, né? Então, olha aqui, ó, vamos conversar um pouquinho. O importante é a gente entender o que está fazendo, tá, galera? Ó, assim, ó, a gente vai ver uma fórmula, né? Existe uma fórmula para a gente calcular a área total de um prisma. Ou chama de área total ou área da superfície, tá? Então, a gente tem uma equação que ela determina isso aí, mas você não precisa ficar preso nessa equação. Tanto é que geometria espacial é cheio de fórmulas. Vocês vão ver até o final aí da nossa oitava série, né? Oitava fase da série, a gente vai ver que é cheio de fórmula. Mas a gente não quer que vocês fiquem presos a essas fórmulas, né, professor Alex? Você tem que entender o que você está fazendo. Melhor entender, né? É melhor fazer por conceitos básicos, porque se chegar lá no Enem e você esqueceu, então o que você faz? Faz pelos conceitos básicos que você já sabe. Daí você não precisa sofrer, né? Se você chega no Enem, não lembra das fórmulas, beleza. Se você estiver entendendo o que você está fazendo, é a melhor coisa. Agora, para calcular a área, é a mesma coisa que abrir uma caixinha. E aí a gente vai calcular a área como a gente calculou em geometria plana, nas aulas anteriores. É um retângulo, base vezes altura. É um triângulo, base vezes altura, divide por 2, entendeu? E aí cada um pode seguir o seu processo, somando tudo no final, com certeza dá certo. Então, às vezes eu posso fazer de um jeito, o professor Alex pode fazer de outro, você aí pode fazer de outro, tá? Então, esse não é... Tem vários caminhos de se chegar ao mesmo resultado, certo? Então, vamos lá que a gente tem exemplos também para fazer. Ao abrir esta caixa, vamos pegar aí uma caixa de chocolate, né? Que gostoso. Uma barrinha de chocolate. Vamos abrir ela. Então, quando a gente abre ela, o que nós teremos aí? Nós teremos um prisma triangular. E aí fica mais fácil, então, da gente calcular a sua área. Então, veja alguns prismas e suas planificações. Olha aí, o prisma quadrangular. Então, da mesma forma, né? Pegou, abriu a caixinha, né? E aí planificou. Quando planificou, é como se tivesse a caixinha aberta. E aí a gente pode calcular a área, né? O que é área? A área é saber todo esse valor aqui, né? Tudo que está ocupando essa superfície, entendeu? Na aula passada, os nossos alunos receberam, né, a cópia, né? Os professores presenciais mandaram para eles. Eles receberam as planificações e aí eles fizeram as montagens. Fizeram o processo inverso, né? Aí agora a gente vai desmontar e entender como é que funciona para a gente poder calcular a área, tá bom? Beleza. Vamos ver mais alguns exemplos aí. Vamos ver alguns prismas e as suas planificações. Percebe-se que, nós falamos lá no começo da aula, a sua lateral, né, a lateral da figura do sólido geométrico, ele é um retângulo. E percebe-se a base ali, ó, quando a gente faz a abertura, o que ele é? Ele gera ali um pentágono. Por isso o nome é prisma pentagonal. Sim, o nome sempre tem a ver com a figura, né? Tá ligado na figura. E sempre linkando com a base, né? Se a base é um pentágono, prisma pentagonal. Se a base é um hexágono, prisma hexagonal. Então, sempre tem a ver com a base, entendeu? Beleza, então vamos ver mais alguns exemplos. Vamos ver mais alguns exemplos de prisma e as suas planificações. Assim como a professora Lúcia acabou de falar, ó, as laterais do prisma é um retângulo. E aí, quando a gente vai planificar a base, olha lá o que acontece. A gente percebe que ele tem 6 lados, né? Então, já que ele tem 6 lados, a gente dá o nome dele de prisma hexagonal. E a base é um hexágono. Então, sempre vai ter a ver com o nome da base. E onde que isso está presente no nosso dia a dia? Tá aí um exemplo dos nossos sólidos, né? Na natureza. Então, olha aí como a gente tira a matemática do cotidiano e o cotidiano na matemática. Então, nada mais é do que os favos aí na colmeia, né, da abelha, a gente tem aí um prisma hexagonal, vários, né? Vários prismas, né? Então, aí a natureza está ligada, a matemática está envolvida em tudo, por tudo, viu? Muito bem. Destaque para os alunos da escola JK, né, que construíram aí os sólidos geométricos, as figuras, né? Eles viram a planificação, construíram. Agora a gente vai desmontar para poder calcular a área deles.
Dessa forma, a área da superfície de um prisma será dado por. Então, agora a gente vai ver a equação que nos fornece a área total. Mas aí, é como eu disse, né? Não fique preso nessa equação. A gente pode fazer de outras formas, tá? Então, a área total, ela vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base, certo? Olha aí. O AT é a área total. O ALzinho é a área lateral e o ABzinho é a área da base, tá? Então, sempre que a gente mostra aí essa parte pequenininha, né? Isso está querendo dizer de onde está se calculando. Então, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, certo? E aí a gente vai para a prática, né? Porque praticando a gente aprende melhor. Lembra da figura? Então, agora nós vamos calcular a área da embalagem de chocolate. Para isso, nós vamos fazer aí pela fórmula que nós temos aí, né? Para que a gente possa encontrar a área total, nós vamos fazer a área lateral mais o dobro da área da base. Por que o dobro da área da base? Porque nós temos ali a base embaixo e em cima, né? Então, temos 2 vezes a área da base, certo? Vamos calcular, vamos entender, saber quem é a área lateral e quem é a área da base para a gente ter aí a área total. Beleza, área lateral, então o que? São as partes que ficam do lado, né? Mas a gente pode interpretar isso tudo aqui como um grande retângulo, não pode? Então por isso que eu falo, quem quiser fazer cada retângulo desse, ó, a gente quer a área de tudo, tá? Na verdade a gente quer a área de tudo. Vocês é que vão resolver da melhor maneira que vocês encontrarem, tá? Quem quiser calcular cada retângulozinho desse, fazer 3 vezes 12, 3 vezes 12, 3 vezes 12, né? Ou a gente também já pode calcular todo ele como um todo, ó, né? Olha aqui, isso aqui não é um grande retângulo, ó, certo? Então já vai ser toda a área lateral, né? Então quem é a área lateral? Ele é um retângulo, então é base vezes altura. A área lateral vai ser a base. Quem é a base? 3 mais 3 mais 3, né? A minha base aqui é 9 centímetros, né? Então, base é 9. Quem é a altura? 12. 12. Nós vamos fazer bem devagarinho aqui para não ficar dúvida, tá? Então, quando a gente multiplicar 9 vezes 12, 108 centímetros quadrados. Essa é só a área lateral. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu calculei toda essa área aqui já, ó. Mas quem quer fazer o passo a passo, cada retângulozinho também vai chegar no mesmo resultado. Agora nós vamos para a área da base, né? Ó, a área da base. A área da base é um triângulo. O triângulo tem base 3, né? Vamos desenhar ele aqui no outro sentido. A base é 3 e a altura? 2,6. 2,6. Beleza? Agora uma coisa importante, aqui fala 2 vezes a área da base, né? Porque são 2 bases, não são? Ó, uma base, 2 bases. Então, se eu vou multiplicar, né? Olha que interessante, aqui a gente pode fazer assim também, ó. A área da base. Não é um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Mas eu não vou ter que multiplicar por 2? São 2, né? É a mesma coisa que eu pegar esse pedaço aqui, ó, e